Ok, pessoal, continuando nossas videoaulas, né? Começando aqui com o assunto derivadas parciais, né? Mas antes, nós vamos a algumas observações. Nós até aqui tratamos o cálculo de funções de uma única variável. No entanto, no mundo real, quantidades físicas frequentemente dependem de duas ou mais variáveis. Então, neste capítulo, nós focalizaremos nossa atenção em funções de várias variáveis, né? Estenderemos nossas ideias básicas do cálculo diferencial para tais funções. Então, nesta sessão aprenderemos sobre funções de duas ou mais variáveis e como produzir seus gráficos. Então, funções de várias variáveis. Nesta sessão estudaremos as funções de duas ou mais variáveis sob 4 pontos de vista diferentes: verbalmente, pela descrição em palavras; numericamente, por uma tabela de valores; algebricamente, por uma fórmula explícita; e visualmente, por um gráfico ou curvas de nível. Então vamos lá. A temperatura T em um ponto da superfície da Terra em dado instante de tempo depende da longitude x e da latitude y do ponto. Então podemos pensar em T como uma função de duas variáveis, x e y, ou como uma função do par ordenado x e y. Indicamos essa dependência funcional escrevendo a temperatura, né, é igual a f de x, y. O volume V de um cilindro circular depende de seu raio R e de sua altura h. De fato, sabemos que V é igual a π vezes R ao quadrado vezes h. Como π é constante, nós podemos dizer que V é uma função de R e de h. Ou seja, variando o raio ou variando a altura, esse volume vai variar também. Então, nós escrevemos V é igual, escrevemos V de RH é igual a πr ao quadrado vezes h. Então, uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x e y de um conjunto D um único valor real, denotado por f de x e y. Então, o conjunto D é o domínio de f, conjunto de todos os pares ordenados, vai ser a função vai ser o domínio de f, e sua imagem vai ser o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, f de x e y, tal que o par ordenado x e y pertence a D. Frequentemente escrevemos Z igual a f de x e y para tornar explícitos os valores tomados por f em um ponto genérico, x, y. Então, as variáveis x e y são variáveis independentes e z é a variável dependente. Então, compare com a notação y igual a f de x para as funções de única variável. Então, nesse caso aqui, y depende de apenas uma variável x. Já no nosso caso aqui, o z ele depende das variáveis x e y. Então, uma função de duas variáveis é simplesmente aquela cujo domínio é um subconjunto de R ao quadrado e cuja imagem é um subconjunto de R. Então, uma maneira de visualizar essa função é pelo diagrama de setas, no qual o domínio D é representado como um subconjunto do plano XY. Então, aqui eu tenho o plano X e Y, YX. Então, aqui eu tenho o subconjunto D aqui, no qual constam os pares ordenados. Então, por exemplo, o par ordenado x e y, ele tem imagem aqui f de x, y, nessa reta Z, um pontinho só. O par ordenado AB, ele tem imagem f de AB, esse pontinho apenas aqui nessa reta Z. Então, se a função é dada por uma fórmula e seu domínio não é especificado, fica subentendido que o domínio de f é o conjunto de todos os pares ordenados x e y para os quais a expressão dada fornece um número real bem definido. Então, vamos ao exemplo 1 aqui. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3 e 2 e encontre o domínio. Então, ou seja, aqui onde tem x eu coloco 3 e onde tem y eu coloco 2. Aqui é a mesma coisa, onde tem x eu coloco 3 e onde tem y eu coloco 2. Então, no exemplo A, no item A, eu vou ter que f de 3 e 2 vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais 2 mais 1 sobre 3 menos 1, que vai dar raiz quadrada de 6 sobre 2. Então, esse é o valor da função, no caso, a imagem, para esses valores aqui, 3 e 2. Então, no caso, se você observar, a expressão para f está bem definida. Se o denominador for diferente de zero, esse denominador não pode ser zero, e cuja raiz quadrada será extraída for não negativa. Ou seja,
Se eu extrair essa raiz quadrada e eu quero que essa função esteja definida, aqui não pode ser negativo, porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo, né? Então, portanto, o domínio vai ser x mais y mais 1 maior ou igual a zero, né? Vem daqui, ó, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. E x tem que ser diferente de 1 por causa desse denominador aqui. Então, continuando, essa desigualdade x mais y mais 1 maior ou igual a zero, ou no caso, posso escrever como sendo y maior ou igual a menos x menos 1, descreve os pontos que estão sobre, né, ou acima da reta, essa parte acima aqui, da reta y igual a menos x mais 1, que é essa mesma aqui, né, x mais y mais 1 igual a zero. Esse x diferente de 1 significa que os pontos sobre a reta x igual a 1 precisam ser excluídos do domínio, que a gente já viu que o domínio não é válido para x igual a 1. Então, ó, esse tracejadozinho aqui indica que o 1 está fora do domínio. Considerando o segundo item, ou item B, f de 3 em 2 vai dar, né, x vezes ln de y² menos x, então vai ser 3 vezes ln de 2² menos 3. Que vai ser 3 vezes ln, né, de 1, e ln de 1 é 0, fica 0. Então, esse ln é um logaritmo. Então, esse y² menos x, né, não pode ser igual ou menor que 0. Então, isso aqui vai estar definido somente quando y² menos x for maior do que 0. Ou seja, quando esse x for menor que y². Então, no caso do domínio de f, é o conjunto D dos pares ordenados x e y, tal que x é menor que y². Né? Isso representa o conjunto de pontos à esquerda da parábola x igual a y². Então, os valores que vão satisfazer aquela condição, né, vai ser justamente esses aqui. Os que vão estar à esquerda, né, dessa parábola. Observando que nem todas as funções podem ser representadas por fórmulas explícitas. A função do próximo exemplo é descrita verbalmente por estimativas numéricas de seus valores. Então, no exemplo 2, em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Então, esse índice W mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real e da velocidade do vento. Ou seja, a região está a uma determinada temperatura, né, mas dependendo da velocidade do vento e também da temperatura real, a sensação que você vai sentir é outra. Né? Então, assim, W é uma função de T e de V, e podemos escrever como W é igual a F de T e de V. A tabela que segue apresenta valores de W compilados pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Então, observe que aqui eu tenho nessa coluna as temperaturas e nessa linha eu tenho a velocidade do vento. Então, vê, se eu pegar aqui, ó, 40 graus negativos, né, com a velocidade do vento 10 km por hora, a sensação térmica vai ser de 51 graus negativos. E se você pegar essa mesma temperatura real de 40 graus negativos, mas o vento estiver a 80 km por hora, a sensação térmica vai ser de 67 graus negativos. Então, no exemplo, ele pegou a temperatura 5 graus negativos e a velocidade 50 km por hora. Ó, temperatura 5 graus negativos, velocidade 50 km por hora. Vai me dar uma sensação térmica de 15 graus negativos. Ou seja, portanto, F de 5 negativo e 50 é igual a 15 negativo. Em 1928, Charles Kolbe e Paul Douglas, né, publicaram um estudo no qual modelavam o crescimento da economia norte-americana durante o período de 1899 a 1922. Né, esse exemplo 3 agora. Eles consideraram uma visão simplificada na qual a produção é determinada pela quantidade de trabalho e pela quantidade de capital investido. Né. Observe, né, que existem muitos outros fatores afetando o desempenho da economia. No entanto, o modelo matemático criado por eles, né, mostrou-se bastante preciso. Então, a função utilizada para modelar a produção era da forma P, né, de L de K, né, igual a B vezes L elevado a alfa vezes K elevado a 1 menos alfa, onde P é a produção total, o valor monetário dos bens produzidos no ano, L é a quantidade de trabalho, que no caso, né, vai ser o número total de pessoas e horas trabalhadas em um ano, e K, né, é a quantidade de capital investido, né, o valor monetário das máquinas, equipamentos e prédios. Então, eles tomaram como base, né,
Então você vai ver aqui, ó, Kolbe e Douglas usaram dados econômicos publicados pelo governo para construir essa tabela. Okay? Então isso aqui foram dados apresentados pelo governo. Né? Então observe, eles marcaram o ano de 1899, né? E tomaram P igual a 100, L igual a 100 e K igual a 100. Né? E os valores para os outros anos foram expressos como porcentagem dos valores de 1899. Por exemplo, em 1900, né, P passou para 101, L 105 e K, né, para 107. Kolbe e Douglas utilizaram o método dos mínimos quadrados para ajustar os dados da tabela à função. Então, o método matemático, ele ajustou os dados à tabela, né, e encontrou que P de L e K vai ser igual, né, a 1,01 vezes L elevado a 0,75 vezes K elevado a 0,25. Então, usando o modelo matemático apresentado anteriormente, não é, por eles, você vai ver que P de 147,208 é 161,9, que se aproxima muito de 159, e P de 194,407 é aproximadamente 235,8, que se aproxima muito de 231. Então, a função de produção foi usada posteriormente em muitos contextos de firmas individuais até questões globais de economia. Ela passou a ser conhecida como função de produção de Kolbe e Douglas. O domínio dessa função, né, do par ordenado LK, L maior do que 0 e K maior do que 0, né, porque LK representa um trabalho de capital e esses valores não podem ser negativos, essas variáveis não podem ser negativas. No exemplo 4 agora, determine o domínio e a imagem de G de xy, né, igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então o domínio de G é os valores, né, que vão tornar isso aqui maior ou igual a 0. Então, domínio formado pelos os pares ordenados x e y está o que? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a 0. Se você usar aquele método simplista, né, passa o 9 para cá e multiplica por um negativo, você vai encontrar x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então isso aí, né, representa o disco de centro 0, 0, né, e raio 3. Então poderia dizer que o domínio está explicitado aqui. A imagem de G é Z tal que esse Z é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Tal que esse x e y pertencem ao domínio. Como o Z, essa imagem, é a raiz quadrada positiva, né? Z é maior ou igual a 0, nós temos também que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menor ou igual a 9, que vai implicar que a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menor ou igual a 3. Né? Assim a imagem vai ser Z, tal que Z vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3, ou seja, o intervalo fechado de 0 a 3, aqui representado. Ok, pessoal? Agradeço então.